Oi, gente, bora pra mais um dorama. E esse tá fresquinho na minha cabeça, que eu terminei de assistir ele ontem. E eu já vim aqui conversar com vocês a respeito dele, beleza? O nome é The Good Bad Mother, mas ele é dublado, tá? Porque só lembrando aqui, eu só assisto dorama dublado. Eu não consigo assistir legendado, ainda não me adaptei com a língua. Bom, lembrando a vocês que aqui no canal eu tô fazendo vídeos aí sobre todos os doramas que eu tô assistindo. Então, semanalmente eu solto aí algum vídeo a respeito dos doramas, tá bom? Então, se você se interessa por dorama, se você gosta de dorama, vai dar uma olhadinha aqui no canal. Olha na playlist os vídeos que tem aí e me diz aí quais doramas vocês já assistiram. Pode recomendar aqui nos comentários os doramas que vocês gostam também. E bora aí conversar um pouco sobre os doramas, beleza? Bom, lembrando vocês, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rochepé. E bora conversar um pouco sobre esse dorama. Esse dorama foi uma indicação de uma colega que trabalha comigo. Ela falou, assisti esse. Só que não tá em inglês. Eu falei assim, não vou assistir legendado, não. Ela tá assim, não, tá dublado. Eu tô assim, não, beleza, então eu vou assistir. Então eu embarquei e fui. E a história é muito boa mesmo. Esse dorama é muito bom. Porque eu já falei aqui pra vocês antes que eu gosto dos doramas de comédia. Então, vocês vão ver aqui eu indicando e falando sobre muitos doramas de comédia. Porque eu acho que o senso de humor coreano, ele bate muito com o meu. Ele casa muito com o meu. Então, assim, eu tô adorando de verdade as comédias coreanas. Então, eu tô sentindo que a vibe de comédia deles é a minha vibe. Então, eu tô curtindo. Esse daqui, ele tem sim seu aspecto ali bom-humorado, bem-humorado, mas ele não é só sobre isso. Do que se trata esse dorama? Bom, a gente tem aqui essa mulher, que ela é uma criadora de porcos, que ela era super good vibes, né? Aí ela morava na fazenda com o marido dela, ela engravidou. Eis que chega ali um mafioso coreano e quer derrubar a fazenda deles, só que o cara não aceita. E nisso, ele queima a fazenda do carinha lá, esposo dessa moça. E o cara, esse dono, o fazendeiro, procurando justiça pelaquilo que aconteceu com ele, ele acaba sendo morto, né? Então essa mulher grávida, ela junta as coisas dela, muda de cidade e vai viver a vida dela, tendo um novo começo depois de tudo isso que aconteceu na vida dela. Que ela é uma mulher super carregada de traumas. E a morte do marido dela foi meio que a cereja do bolo, sabe? Do montoado de traumas que ela tem, pra deixar ela se transformar numa outra pessoa. Então ela chega nessa cidade. No começo a cidade rejeita ela um pouco, porque a cidade tem um preconceito ali contra os criadores de porcos. Quer dizer, contra ela, criadora de porcos. Mas ela acaba sendo abraçada pela cidade. E nisso a gente vai vendo ali que, durante a série, que ela criou uma casca nela por toda a injustiça que ela sofreu. E a injustiça que ocasionou a morte do marido dela, porque o marido dela foi assassinado, porém foi dado como suicídio. Então, ela viu a injustiça, que ela não podia contar com ninguém. Ela não podia contar com o governo, com polícia, com o promotor, com ninguém, porque todo mundo ali menosprezava ela e a situação dela. Então, ela colocou na cabeça dela de que o filho dela precisa ter poder. Porque se o filho dela tiver poder, dinheiro e poder, ninguém vai menosprezar ele, ninguém vai rebaixar ele. Só que nisso entra tanto na cabeça dela que ela vira uma mulher super ranzinza, super rígida com o filho dela. E a criação desse filho é uma coisa super dura, sabe? Onde ela não deixa ele comer muito, porque se ele comer muito dá sono. Onde ele não pode participar de eventos da escola porque ele precisa se concentrar para estudar. Onde ela vê ali que ele é chegado em artes, né? Que ele desenha bem, ela rasga tudo e joga fora. Então, assim, ela coloca na cabeça dele de que ele vai ter que ser um advogado, um promotor, um juiz,
Porque se ele tiver uma dessas profissões, ninguém rebaixa ele, ninguém menospreza ele. Então, a criação em cima desse menino é toda em cima disso. Tem até um momento aqui onde a namoradinha dele da adolescência sofre um acidente e ele acaba perdendo a prova por conta desse acidente, porque ele foi acompanhar a namorada dele. A mãe dele fica super revoltada e ela fala atrocidades com ele porque ele perdeu a prova, sabe? Foda-se, ela não morreu. Pra ela fala isso, importante, ela não morreu, deixasse ela lá e fosse fazer sua prova. Ela é nesse nível. Então nisso a gente tem essa passagem de tempo e a gente vê agora que o filho dela se tornou um promotor, uma pessoa respeitada e importante. Só que nisso ela perdeu o filho dela. Porque a gente vê que ele é uma pessoa super ressentida com a mãe dele, que ele ignora a mãe dele, que ele não liga pra mãe dele, que ele evita a mãe dele. E ele acaba se tornando uma pessoa que é aparentemente corrupta, fissionada por poder. Então, aquela mensagem dela entrou tanto na mente dele sobre ele ser essa pessoa com poder que ele usa de meios não oficiais para chegar lá. Então, nisso, a gente vê que ele tá super bem na carreira dele. Ele é promotor, ele vai ser genro do cara que tá concorrendo à presidência. Então ele tá super bem. E ele quer ser adotado por um cara que é super rico. Cheio de empresas e dinheiros. E ele vai até a mãe dele pra mãe dele assinar um termo lá autorizando essa adoção e tirando os direitos dela como mãe. Ela, quando ela vai receber ele, ela tá super orgulhosa. Ai, meu filho, vem visitar, que não sei o que tem. Só que ele acaba jogando esse balde de água fria nela. E no caminho de ele pega essa assinatura e no caminho de volta pra casa ele sofre um acidente. Nisso que ele sofre um acidente, ele fica hospitalizado por um tempo. E quando ele acorda, a médica fala pra mãe dele que ele sofreu uma lesão cerebral. Onde a sequela foi a perda da memória dele de longo prazo. Então, assim, ele voltou a ser uma criança de 7 anos. Ele retém as memórias dele de uma criança de 7 anos. Então, ela leva ele para casa, começa a cuidar dele. E a gente vê ele sendo uma criança ali junto com ela. Só que o tempo todo onde ela tá ali meio que criando ele novamente, ela vai vendo aonde ela errou na primeira criação com o filho dela. Então ela vai vendo onde é que ela errou e ela vai se redimindo no decorrer dessa nova criação, né? Onde ela promete ali, né, pro marido dela que ela vai criar ele de novo, ela vai cuidar do filho dela, ela vai estar ali pra ele, ela vai ensinar ele. E ela vai fazer isso tudo de novo. Só que você vai vendo que no decorrer dos episódios que ela vai reconhecendo as falhas dela, daquela primeira criação. Ela vai reconhecendo o porquê do filho dela ignorava ela, o porquê do filho dela não conversava mais com ela. Então ela vai reconhecendo essas coisas, esses aspectos de criação dela, e ela vai mudando isso. Ela vai se abrindo mais, ela vai liberando mais o filho dela. O filho dela não brincava quando tava criança, né? Criança mesmo. Não tinha amiguinhos, porque a mãe dele não deixava. Porque ele tinha que ficar estudando. Agora tem um casal de gêmeos, gente. Eu sou apaixonado por essas crianças. Eu só tenho que falar isso. Eu sou apaixonado com esse casal de gêmeos. Porque eles são perfeitos. Perfeitos, perfeitos. A menina, então, eles são muito fofos, tá? A gente começa aí que eles são muito fofos. E eles começam a amizade com esse promotor. E ele sabe, né, que na cabeça desse promotor, ele tem 7 anos. Então o Kang-ho. Então eles entendem que na cabeça dele ele tem 7 anos. Então eles fazem um amiguinho. E é muito legal, assim. Uma das coisas que aconteceu com ele também é que ele fica meio que paralisado, né? Ele vai recuperando aos poucos
a mobilidade dele. Então, por muito tempo, ele fica cadeirante. E as crianças adoram dar uma voltinha na cadeira dele. É muito legal, sério. Então, as crianças adotam ele como um amiguinho. E é muito legal ver isso, sabe? De como ele tá se divertindo agora nessa nova infância dele, de um jeito que ele não se divertia quando ele era criança de verdade. Como a mãe dele também tá aprendendo a dar um passo para trás, né, a relevar certas coisas e aprender com os erros dela, ela não tá tão dura. Ela é dura com ele ainda, ela é severa com ele ainda, mas ela não tá tanto igual ela era. Às vezes ela pega pesado com ele, mas você entende o lado dela de por que ela tá pegando pesado ali agora. Então assim, mas ao mesmo tempo também você entende dele jogando, porque de vez em quando ele joga na cara dela, né? Você é uma mãe muito má e aquilo ali pesa nela. Então nisso, a gente vai acompanhando a série e vai entendendo ali esse jogo de intrigas, né? De suspenses e investigações e assassinato e mistérios acontecendo em volta dessa família, mas muito bem humorada, ela é muito bom, o humor dela é muito bom, o drama dela também é muito bom, sabe? Tudo que rola em cima desse drama é tudo muito bom, sério. Então assim, eu amei esse drama de verdade. Eu acho que, agora falando um pouco mais a fundo sobre as questões do dorama, se você já assistiu, a gente pode continuar. Se você não assistiu, cuidado, pode ter spoiler aqui pra você. Mas eu acho que foi muito legal a forma que depois a gente vai entendendo, né, o lado, que a gente entende o lado dos dois. Isso eu achei muito legal da série, porque a gente vê várias mães nesses doramas, onde as mães são super tóxicas com os filhos, né? E eu falo muito disso, que nem a mãe do carinha, do primeiro namoradinho lá da Gamion, de Se a Vida Te Der Tangerinas. Aquela mulher, ela focava tanto na vida do filho dela, que ela destruiu a vida do filho dela. Então, assim, a gente vê muitas mães em doramas, e isso é uma coisa que eu já percebi que é cultural. Eu falo muito disso também no vídeo de Médicos em Colapso, que eu também falo sobre mães lá. É um aspecto que eu percebo que é cultural. Então, a gente vê muitas mães em dorama que são péssimas. Que a gente aqui, que é do Ocidente, que a gente não tá acostumado com aquele tipo de criação, ou aquele tipo de pensamento ali, a gente fica um pouco impactado. Eu, pelo menos, fico impactado com certas coisas que a gente vê, que eu vejo em dorama. Então, assim, meio que acostumado com certas mães sendo tóxicas em doramas, porque parece ser uma coisa de questão cultural deles. Então, ver aqui as razões, os motivos e princípios dessa mãe que levou ela até esse momento, o porquê dela ter virado essa pessoa, é muito bacana. Porque de primeira, você acha aquele casal lá de criadores de porcos fofo e tudo mais. Depois vira uma chavinha onde você acha ela super tóxica com o filho dela. Rígido. Tem uma cena onde ele briga com um carinha lá da faculdade dele. E o carinha, que tem mais poder do que ele, porque ele é filho de uma pessoa importante, vai denunciar ele. Se denunciar, ele vai ser preso e ele não pode mais fazer o exame lá de advocacia. E ela obriga ele a se humilhar para aquele cara que é um escroto. Ela obriga ele a se humilhar. Ela dá um tapa na cara dele, na frente do menino, e fica lá, ó, desculpa, desculpa. Aquilo ali me subiu uma revolta. Uma revolta tão grande, mas tão grande, dela ter feito o menino se humilhar daquele jeito. E ele vai lá, é isso que você quer? Você quer que eu me rebaixe? Você quer que eu me humilhe pra ele? Então peraí, vamos lá, vamos fazer esse trem direito. E ele se ajoelha e vai fazendo lá, né, aquele negócio lá ai, me desculpe. E aquilo ali eu fiquei revoltadíssimo com aquilo.
de ela ter obrigado ele a fazer isso. Então, assim, quando você não entende o lado dele, você só vê aquela pessoa fria, você entende o porquê dele ter se tornado aquela pessoa, pela criação dele. Só que aí você vai conhecendo melhor os personagens e você vai entendendo o lado dela também, sabe? De como ela se sentiu impotente em vários aspectos e situações da vida dela que levou ela para aquele momento, sabe? Onde ela colocou na cabeça dela que o filho dela precisa ser alguém na vida para não sofrer as injustiças que ela sofreu. E o mais bonito disso tudo, que eu não sei se eu teria maturidade para tal coisa, foi que eles fizeram questão de colocar no dorama que o filho dela entendeu isso daí. Que o filho dela, primeiro, ele era assim meio revoltado com a mãe e tudo mais, mas ele pesquisando sobre a morte do pai dele, ele foi entendendo a mãe. Conhecendo o pai dele, ele foi conhecendo a mãe dele. Então, ele viu o lado da mãe dele, ele entendeu o lado da mãe dele. Por mais que a mãe dele tenha feito um inferno na vida dele, ele entendeu o porquê da mãe ser daquele jeito, o porquê da mãe tá daquele jeito. E isso eu achei muito bonito, porque depois que ele perde a memória, né, e coisas vão acontecendo, a mãe dele, ela meio que sente que ela, né, destruiu a vida dele, né, ela acabou com certas questões na vida dele, ela sente essa culpa nela. Só que você vai entendendo que não, ele se afastou porque ele não queria a família dele correndo riscos, né? Então, assim, eu achei muito bonito o dorama ter tocado nesse aspecto, sabe? De o filho, ele tinha todas as razões possíveis. E a gente passaria pano pra ele, se ele fosse uma pessoa revoltada com a mãe dele. Só que não, eles fizeram de um jeito no roteiro, onde você entende o lado dela e você vê que o filho dela entende também. O filho dela conhece a mãe dela, longe, pelo olhar da injustiça que ela sofreu. Então, ele vai se compadecendo com a mãe dele, ele vai entendendo o porquê da mãe dele ser daquele jeito. E isso eu achei muito bonito, isso eu achei muito fofo. Esse dorama inteiro, ele é muito bom. Ele me prendeu de uma forma muito boa, sabe? Que ele é muito bom mesmo. Muito bom. E o final dele é, assim, sensacional. Maravilhoso. Eu gostei de verdade. Como eu falei, ele tem, assim, uma carga dramática pesada, porque ele exige muito da gente. Porque tem umas cenas, como eu falei, essa da humilhação mesmo. Eu achei super pesado, eu achei... Sabe, aquilo me deu um incômodo, porque eu me coloquei no lugar do filho, da mãe me obrigar a fazer aquilo, sabe? Como eu me senti. E ao mesmo tempo, depois você vai entender a mãe, o porquê da mãe, ela recorria a esse tipo de coisa, sabe? A educação dela, que ela deu pro filho dela. Então, assim, esse dorama, pra mim, ele é sensacional. Sensacional, de verdade. Porque ele sabe muito bem dosar as coisas que ele tá apresentando. A comédia dele é no ponto certo, o drama dele é no ponto certo, eles têm os mistérios ali no ponto certo. Então, assim, esse é um dorama que eu super recomendo pra vocês assistirem também. Se você já assistiu, me diz aqui nos comentários o que você achou, tá? E eu só queria falar aqui que o ator principal, o advogado, ele é uma gracinha, gente. Ele só não tem boca, mas ele é uma gracinha, porque a boquinha dele é só, né, uma linha. Mas ele é um fofo, adoro ele. A atriz também... Gente, eu tô assistindo muito dorama com essa atriz. Porque ela tá no Gênio dos Desejos. Ela apareceu no Resident Playbook. E acho que tem mais um ou outro aí que ela apareceu também. Então, assim, tô gostando dela. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse dorama. Se você já assistiu, se você não assistiu, assista. E bora conversar um pouco dele aí. Se você... entendeu o lado da mãe, se depois a mãe teve essa redenção pra vocês ou não. Me diz aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.